Vamos ler a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, 1, diz assim: Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmolas, não saibais a sua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Amém? Vou parar por aqui, depois a gente continua lendo. Feche seus olhos só um instante, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor dá a cada um de nós de estarmos aqui nessa noite, na tua casa, louvando e adorando o nome do Senhor. Maior dos privilégios, Pai, que nós podemos ter de estar na tua presença, na tua casa, louvando ao Senhor, engrandecendo o teu nome, louvado seja o teu nome, Pai. Que o Senhor venha através agora do teu Espírito Santo e com a tua palavra, Senhor, tocar nos nossos corações profundamente, meu Deus, em nome de Jesus. Jesus aqui, irmãos, ele vai falar sobre 3 assuntos importantes que fazem parte da vida, principalmente daquelas pessoas que temem a Deus e que seguem a Deus. Ele vai falar a respeito das esmolas, ou em outras traduções está ali as suas boas ações, os seus atos de justiça, né? Do versículo 5, versículo 6, ele vai falar a respeito da oração, e lá mais na frente, a partir do versículo 16 até o 18, ele vai falar sobre os jejuns. Jesus ele vai trazer para os seus ouvintes e para nós hoje também, é que a nossa vida religiosa, a nossa vida diante de Deus, as nossas boas ações, os nossos bons comportamentos, aquilo que Deus diz que a gente deve fazer, e é necessário a gente fazer, não podemos nos eximir, não podemos nos furtar o dever de realizar, pelo menos, né? Aqui é uma lista apenas ilustrativa, tem muitas outras coisas que nós devemos fazer como servos de Deus, como religiosos, como crentes, como filhos de Deus. Mas ele ilustra aqui, através das nossas boas ações, nossos atos de justiça, ou em algumas traduções bíblicas, suas esmolas, que é a sua dádiva, a sua capacidade, o seu dever de dar, de ajudar aquele que precisa. Também as suas orações, que é a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. E por último, os jejuns, que é uma forma de você se colocar humildemente diante do Senhor. Sobre esses 3 pontos, Jesus ele vai nos dar uma lição muito profunda e muito forte, porque ele vai dizer que aquelas pessoas que fazem determinadas coisas, dependendo da forma como ele exerce essa ação, Deus o reprova, Deus não aceita, Deus repreende, e ele não vai receber nada, nenhum galardão, nenhuma recompensa da parte de Deus. Receberá, porém, somente aqui nesta vida, somente aqui nessa terra, somente perante os homens, mas não perante Deus. Veja, irmãos, que nós, quando lemos passagens como essas, nós vemos o quanto nós podemos cair numa armadilha. Quando, irmãos, nós fazemos aquilo que Deus nos exorta a fazer, e nós fazemos de uma maneira que Deus reprova a forma como nós fazemos. Veja a capacidade que nós temos, ou seja, que o pecado tem de distorcer aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é inerente da pessoa que serve a Jesus, até mesmo as coisas mais simples e mais cotidianas. Veja, todos os dias nós nos relacionamos com Deus, todos os dias nós oramos ao Senhor, todos os dias nós podemos ser um canal, uma bênção para alguém que está precisando.
Todos os dias nós podemos humilhar a nossa alma, o nosso coração, talvez não como o jejum bíblico fala, porque hoje isso é uma coisa que caiu muito em desuso na igreja. Pouco se fala em jejum na igreja, mas isso aí a gente fala depois. Então, as coisas boas, louvado seja o nome do Senhor, porque não tem nenhuma delas aqui que seja ruim. E é interessante que muitas vezes, quando nós olhamos para o pecado, nós queremos achar o pecado no meio da sarjeta, no meio do lamaçal, no meio da sujeira, no meio da corrupção, no meio da promiscuidade. Nós queremos e achamos o pecado nesses lugares. Agora, Jesus, que é aquele que nos conhece por dentro e por fora, conhece a nossa intimidade, conhece o nosso ser, o nosso coração, conhece a nossa mente, as nossas intenções. Ele vê, na verdade, o pecado até mesmo nas coisas que nós devemos praticar no nosso dia a dia religioso. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então ele começa, irmãos, nos advertindo de que até mesmo as nossas boas ações, elas podem ser contaminadas. O profeta Isaías dizia que as nossas justiças diante de Deus, elas estão como trapos de imundícia, porque elas foram contaminadas por más intenções. E aqui nós vemos que coisas tão boas, tão sublimes, tão magníficas, são reprovadas diante de Deus, porque é isso que o inimigo faz, é isso que o inimigo das nossas almas, que é o diabo, que é a carne, que é o pecado, ele faz conosco. Até mesmo, muitas vezes, algo que nos é mandado na palavra, ordenado na palavra que nós devemos fazer, quando nós vamos fazer, o inimigo vem e contamina. É como aquela boa semente que foi contaminada, que foi plantada, mas que foi contaminada com a má semente. É como o demônio, o diabo, a palavra diz que ele se transforma em anjos de luz para poder enganar. Por que você acha que muitas vezes a nossa religiosidade não vai nos enganar também? Aqui fica o alerta para nós, meus irmãos, que até mesmo as nossas orações, até mesmo as nossas boas ações, até mesmo os nossos atos religiosos, nós temos que vigiar para que eles não sejam contaminados pela força do pecado, pelo pecado que jaz em nós. E o que foi que Jesus disse aqui para aqueles? Guardai-vos, cuidado, prestem atenção, evitem, fujam, fiquem apercebidos, para que vocês não façam atos de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, vocês não terão galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Porque tudo que nós fazemos, na verdade, o que é que nós almejamos? Por que que você veio até Deus? Por que que você veio até Jesus? Por que que você um dia se apegou à palavra de Deus? Por que que algum dia você deixou se convencer do seu coração e aceitou a mensagem da verdade? É porque você sabe que você precisa de salvação, você precisa de ir morar no céu, e você não quer de maneira nenhuma, de forma alguma, ir morar com o diabo e com seus anjos. Então você quer Deus, você quer o céu, você quer a glória, você quer o perdão, você quer que na verdade você seja um salvo em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. É por isso que a gente vai até Deus. Por que que a gente busca Deus? Por que que a gente lê a palavra? Por que que a gente anda no caminho certo? É porque nós temos necessidade disso. Nós somos perdidos sem Deus. Sem Jesus, nós somos condenados. Então nós precisamos dele. Nós fazemos as coisas boas, as coisas corretas. Nós praticamos boas ações. Nós fazemos as nossas orações. Nós fazemos os nossos devocionais diários. Nós lemos a Bíblia. Amém? Tudo isso é para o nosso bem, para a nossa salvação. É para que a gente fortaleça a nossa alma, a nossa fé. E Jesus está dizendo aqui, cuidado! Cuidado para que essas coisas que vocês estão fazendo não estejam sendo feitas como os hipócritas. Vocês não estejam realizando essas coisas que é tão necessária para o caminho da sua fé. Que essas coisas não sejam feitas como os hipócritas faziam. Porque eles queriam que as suas orações fossem vistas pelos homens, que as suas esmolas fossem vistas pelos homens, que os seus jejuns fossem vistos pelos homens.
Esse é o perigo que nós temos que conviver, que nós não sejamos enganados, engodados. Olha, as esmolas que eram obras boas, as boas obras que nós fazemos, as esmolas que nós fazemos, elas não vão comprar a nossa salvação. Não. Porém, os comprados pelo sangue de Jesus, eles têm o desejo, eles têm a alegria, eles têm a disponibilidade, eles têm a liberdade de fazer essas coisas. Então veja aqui, coisas boas, esmolas, versículo 2. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Olha aí, quando você fizer o bem para uma pessoa, Jesus está dizendo, você está fazendo o que é certo. Mas tenha cuidado quando você fizer até o que é certo. Você sabia, irmãos, que a gente tem que ter cuidado quando a gente louva a Deus? Para que às vezes o nosso louvor não seja um louvor que não é para Deus. Tudo que a gente faz para Deus, seja dar algo a alguém, seja fazer alguma obra na igreja, seja qual for a boa ação que nós podemos fazer, em todas essas questões que são, como eu falei, são apenas ilustrativas, Jesus poderia citar aqui uma lista enorme, mas ele citou apenas essas 3. Em todas elas ele vai dizer o quê? Não faça tocar trombeta diante de ti, aqui no versículo 2, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eles não vão mais receber nada por uma coisa boa que fizeram. Lá no versículo 6, quando fala da oração, aí ele diz, quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Porque se você não fizer isso, o que diz lá no versículo 5? Muitos oram nas esquinas e nas ruas, ficam de pé, e aí, na verdade, eles se colocam diante dos homens para serem vistos, e a palavra diz que aquelas orações não serão recompensadas. Eles já receberam o seu galardão diante de Deus. E quando jejuares, para não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que os homens vejam que eles estão jejuando. Na verdade vos digo que já recebeste o seu galardão. Ou seja, veja o que Jesus está dizendo. Quando você faz isso, se você fizer como um hipócrita, se você não fizer da maneira certa, porque tem a maneira certa de se fazer e tem a maneira errada de se fazer. E aqui eu não estou falando do pecado nojento, aquele que todo mundo tem ojeriza. Não, eu estou falando das coisas que nós somos obrigados a fazer. Se nós não soubermos fazer o que é certo da maneira certa, vira um pecado. Se nós não soubermos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer da maneira correta, da maneira que Deus receba, e é interessante que o que Jesus está passando aqui, né? Que há sempre aquele contraste, onde as pessoas deveriam estar fazendo para Deus, para a glória de Deus, elas deveriam estar fazendo para os outros, elas estão fazendo para quê? Para si, para a sua glória, para o seu reconhecimento, para o seu louvor, para o seu elogio, para os seus aplausos. E hoje nós vivemos na sociedade que mais deseja aplauso, que mais deseja elogio, que mais deseja louvor, que mais deseja receber recompensas. Irmãos, é incrível que se nós olharmos para dentro do nosso coração, e é isso que a palavra de Deus nos exorta nessa noite, nós temos, na verdade, uma tendência, muitas vezes, a desejar mais o que o homem pode nos dar, do que desejar aquilo que Deus quer nos dar. Deus, Ele quer nos recompensar, Deus, Ele quer nos dar o galardão, Deus, Ele quer fazer com que a obra dEle seja verdadeiramente realizada na nossa vida, mas nós trocamos por bolotas sujas do diabo. Eu não estou lembrado agora quem foi que disse, mas alguém famoso aí disse, você se livra de uma crítica,
mas não se livra de um elogio. Quem foi aí os teólogos aí? Agostinho disse: olha, você se livra de uma crítica, você se livra dela, você consegue conviver com ela, mas de um elogio não. Porque o diabo, irmãos, se ele vê que se criticar vai destruir a tua fé, ele pode até te criticar, mas é muito mais fácil te derrubar te dando aplausos. É muito mais fácil te derrubar fazendo você ser uma pessoa que ora, uma pessoa que jejuma, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que cumpre a sua tarefa de cristão, e ainda assim você não está fazendo para Deus, está fazendo para si mesmo, para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra, e para que os homens olhem para você e digam: olha que homem, olha que servo de Deus. Era isso que Jesus estava tentando fazer com que os seus discípulos evitassem. É interessante, irmãos, que essas coisas aqui, ele já tinha mandado a gente fazer. A palavra está lá dizendo, ordenando, temos que orar, temos que pedir, temos que clamar, temos que buscar, bater. Aí ele assim, mas olha, quando você fizer isso, se você fizer errado, você não vai receber galardão nenhum, não. Você vai receber galardão dos homens. E aí eu pergunto para você nessa noite, qual é o galardão que nós queremos? O galardão que os homens podem dar, que traz até uma alegria momentânea. O galardão que os homens podem dar, ele até traz uma recompensa instantânea, momentânea, temporal, traz. A de Deus não, a de Deus ela é eterna, ela transcende a essa vida, ela transcende a esse momento, ela está além de tudo isso aqui. Quando nós nos colocarmos diante de Deus, a palavra de Deus diz que nós haveremos de prestar conta de tudo que fizermos através do nosso corpo, seja o bem, seja o mal, nós estaremos diante do juiz dos juízes. É isso que a palavra de Deus nos ensina, amém? Graças a Deus. Então, irmãos, para ser visto pelos homens, os homens dão esmola para ser visto pelos homens. Os homens fazem boas ações para ser visto pelos homens. Os homens fazem atos de justiça. A gente já falou aqui em umas quartas-feiras passadas sobre nosso tipo de justiça que a gente imagina, né? Atos de justiça os homens fazem para ser visto pelos homens, para ser recompensado pelos homens, para receber a glória dos homens, para receber elogio dos homens, para receber louvores dos homens, para receber galardões dos homens. A maior derrota de toda a religiosidade atual é essa. Porque antes da pessoa pensar em agradar a Deus, ela pensa, como é que eu vou agradar o meu público? Aqui irmãos, é para o pregador, aqui é para quem faz o louvor, aqui é para você que sai na rua evangelizando. Peraí, eu vou evangelizar, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Tá certo, tem que fazer. Mas como é que eu vou fazer para o homem? Como é que eu vou fazer para as pessoas gostarem de mim? Se o nosso interesse fosse em perguntar, o que é que eu vou fazer para Deus gostar de mim? Para Deus aprovar a minha obra? Se a nossa pergunta não fosse com relação nem a mim, nem aos outros, fosse com relação a Deus, essa é, na verdade, a prova de que nós realmente nos convertemos ao Senhor, que o nosso coração está voltado para Ele, não para o meu egoísmo. E o que nós vemos aqui nessas 3 boas ações, contaminadas pelo pecado, pela maldade humana, é que todas elas estão envolvidas no egoísmo humano, na ganância humana, de que o ser humano ele deseja essas coisas. Então, anunciar, tocar trombeta, que eu não preciso nem citar, né? Quando as pessoas vão fazer caridade, como é que elas fazem? A pessoa vai dar uma grande quantia para um hospital, para um orfanato, ou para uma comunidade, né? Um lugar assim, a pessoa faz o quê? Ela toca trombeta. Tocar trombeta, meu irmão, é você querer aparecer. Esse termo aqui era usado para as pessoas saírem na rua e olhar o que está acontecendo. É como ontem, quando a gente saiu na marcha para Jesus. As pessoas buzinavam os carros e as motos, né? Aí todo mundo saía na rua para ver. Antigamente as pessoas faziam isso. Quando alguém
ia querer se mostrar porque venceu uma batalha, porque foi um rei vitorioso, porque fazia alguma coisa assim grandiosa, estrondosa, o que eles faziam? Eles pagavam os trombeteiros para ir na frente. Então eles se montavam num cavalo bem luxuoso, cheio de coisas brilhantes, uma coroa enorme, e colocava os trombeteiros na frente, e eles passavam pelas ruas principais da cidade, as trombetas tocando, e as pessoas, o que foi que houve? O que foi? Ah, já sei, é o general fulano de tal, que venceu a batalha tal, é o fulano de tal que fez isso, fez coisas boas, amém, estou dizendo que foi ruim não, mas não é, o cristão não é nesse sentido para aparecer. Você já viu que antigamente as pessoas faziam, agora não, caiu em desuso, mas as pessoas faziam antigamente a loucura de amor, era uma forma de tocar trombeta. A pessoa fazia uma declaração de amor para alguém, um aniversário, alguma coisa, aí para ela expressar aquilo ali, ela contratava, né, era um carro cheio de som, não era assim? E a pessoa ficava lá morrendo de vergonha, não era? Não era mais ou menos assim, não era? Ainda fazem, né? Nunca mais vi, irmãos. Tinha muitas empresas só de fazer isso. É como se a pessoa chegasse para outra e dissesse assim, meu amor, eu te amo. Ela não acreditasse não. Mas se tocar a trombeta, se botar num carro de som, se chamar a atenção, se botar num paredão, se botar numa coisa grande, aí a pessoa vai acreditar. Deus não precisa disso. Deus não. O homem precisa, nós precisamos, talvez a tua esposa, tua namorada, talvez precise, mas Deus não precisa disso. As nossas obras que nós fazemos para Deus, por boas que elas sejam, elas não precisam de elogios humanos. Para Deus receber, para Deus recompensar, para Deus elogiar, para Deus retribuir, que é o que ele está dizendo aqui, não precisa. A gente quer que os outros vejam. Qual é a maior ânsia das igrejas hoje? É aparecer nas televisões, dos programas. Eles fazem milhões, irmão. 1 hora de programa na televisão é milhões. Aí a pessoa faz um esforço tremendo. Se ele gastasse aquele milhão, ganhando almas, comprando literatura evangélica, Bíblia, divulgando, ele ganhava muito mais algo, mas não, ele quer aparecer, ele quer que o nome dele seja conhecido, ele estampa lá a sua foto, ele bota lá o seu nome, ele coloca lá, porque o desejo do homem é que os outros o vejam. O servo de Deus tem que se esconder dessas coisas. Quem é o nosso exemplo? Jesus. Jesus fazia um milagre, o que ele dizia? Não diga para ninguém. O que a gente diz quando acontece um milagre na igreja, irmão? Divulgue, bota no rádio, Olha aí a diferença. Os religiosos na época de Jesus, eles se orgulhavam de tudo, se orgulhavam porque quando oravam, eles iam para uma esquina e começavam uma oração longa, bonita, bem trabalhada. Aí Jesus dizia assim, olha, vocês devem orar, mas dessa maneira está chamando a atenção. Dessa maneira, vocês estão chamando a glória para vocês. Vocês vão dar esmola, vão ajudar. Aí as pessoas faziam o quê, né? Elas faziam questão. Jesus disse que eles colocavam lá o gasofiláxio, né? E eles colocavam as moedas maiores para fazer aquele barulho no fundo lá. Tom, tom, né? Aí Jesus disse, olha, aquela viuvinha trouxe a maior das ofertas. Porque o que Jesus está olhando? É o tamanho do nosso dízimo ou a nossa fidelidade? O tamanho da nossa oferta ou a nossa devoção? O que ele está olhando para nós, irmãos? O que será que ele está olhando? Será que Deus vai recompensar quem dá dízimo de 1.000 e não vai recompensar quem dá dízimo de 10? Não, ele está olhando a fidelidade de cada um. É isso que a palavra nos mostra. E é isso que a gente luta contra, porque a gente quer o contrário. Eu já vi gente dizer assim, eu quero ser o maior dizimista dessa igreja. Não é porque ele ama a obra, não. Não é porque ele ama a casa de Deus, não. Não, irmão. É porque ele quer se orgulhar e dizer, eu sou o maior dizimista dessa igreja. São os aplausos humanos que a pessoa quer receber. Jesus está combatendo exatamente isso, porque são coisas boas que a gente deve fazer, mas tenha cuidado ao fazer essas coisas boas. Digam amém. Então, passando adiante, orar é um mandamento. Deus manda a gente orar. Orar é uma expressão de comunhão com Deus.
Amém? Quando você ora, não é para você mostrar para o seu vizinho, ou para o seu irmão que está do seu lado, ou para qualquer outra pessoa que você ora bonito, que você ora belo, que você ora mais, que você ora menos. Não é isso não. É você e Deus, meu irmão. Então, as pessoas às vezes começam naquela história, né? Olha, se você não orar pelo menos 1 hora por dia, você não é crente. Se você não orar pelo menos 3 horas por dia, você não se converteu ainda. Não tem gente que diz isso? Você já ouviu alguém pregar isso, falar isso? Não é a hora, não é a quantidade, não é a qualidade da tua oração. Teve gente que orou 2, 3 palavras e caiu o fogo do céu, meu irmão. E tem gente que passou a vida toda repetindo as mesmas coisas e nunca saiu do canto, nunca recebeu uma bênção, porque Deus está olhando lá o coração da pessoa, a intenção do coração da pessoa. Que deve orar? Deve. Que deve orar sem cessar? Deve. Mas se você contaminar essa coisa tão linda de comunhão, de acesso a Deus, olha, irmão, é o maior dos privilégios, é você poder estar diante de Deus. A oração, quem acha que a oração é um sacrifício, é porque não conhece o seu Pai, é porque não conhece o seu Deus. Ele se coloca 15 minutos de joelho e já não aguenta mais, porque aquilo para ele é um suplício, aquilo para ele é um sacrifício. Ele não entende o que é oração. Oração é intimidade, oração é comunhão, oração é sentir Deus, é Deus te sentir, é sentir Ele perto de você, é sentir que Ele está contigo. Isso é oração. Então você não olha no relógio. Quando você está com a pessoa que você gosta, você não fica olhando cada minuto. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Vale, meu Deus, já está com 5 minutos, eu tenho que ir embora. Já está com 10 minutos, eu estou demorando demais. Você não faz isso com a pessoa que você gosta. Por que você fará isso com Deus? Isso só mostra que o seu coração ainda precisa nascer de novo. Se a oração, ela é um peso para você, ou se quando você faz ela, você quer apenas mostrar para os outros que você tem a habilidade de passar 1 hora, ou 2, ou 3, ou 10, orando sem parar, e que os outros te elogiem por causa disso, você não vai receber nenhuma das bênçãos de Deus por causa dela. Agora a oração verdadeira do coração, da alma, essa sim, Deus olha, Deus responde. Tem oração que não tem nenhuma palavra, só sentimento, só choro, só lágrimas, só humilhação. Tem oração que a pessoa fica ali, não é contando os minutos no relógio não, ela fica a noite, ela fica o dia, ela fica momentos, ela fica às vezes semanas, ela fica às vezes dias e dias. Os santos homens de Deus não foram os homens que oraram por horas seguidas não, eram os homens que viviam em comunhão com Deus, eles viviam em intimidade com Deus. A oração, aquele momento que ele se ajoelhava ali, era apenas limitado por causa do tempo que a pessoa tem os outros afazeres do dia, mas a intimidade com Deus estava acima daqueles minutos lá de oração que ele tinha que passar. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Então já sei, vou ficar aqui, né, para mostrar para os outros. Eu vou dizer, olha, vou dar outro exemplo aqui. A gente poderia dar muitos, irmãos. A pessoa vai fazer uma campanha de oração na igreja, pega os pedidos de oração dos irmãos, aí depois filma ele subindo a montanha, levando os pedidos, chega lá, ele filma ele de joelho em cima dos pedidos dos irmãos. Aí mostra a pessoa toda suada, cansada, né? Olha aí, né? O pastor, o apóstolo, o bispo, seja lá quem for, olha, ele está dando sangue por nós. A palavra diz que ele já foi visto pelos homens, que ele já recebeu a recompensa dos homens, ele já recebeu o elogio dos homens, e de Deus ele não vai receber nada. Porque se você quer orar por alguém, não precisa você botar no telão. Não precisa você botar no outdoor, não precisa você botar na televisão, não. Você ora porque você tem compaixão do necessitado. Você ora porque você sabe que a pessoa precisa das suas intercessões. Você ora porque você ama o perdido, o pecador, o doente, o desgraçado. Você ora por isso. Você não ora porque você quer mostrar que as suas orações têm efeito, que você é melhor do que os outros, que você é mais ungido do que o outro, que você é mais capaz do que o outro, que você ora mais bonito do que o outro, que você ora mais do que o outro. Não é por isso, meu irmão. Jesus condenou essa prática, e se nós praticamos, temos que nos converter.
Irmãos, a oração, você está diante do Todo-Poderoso ou não está? Você está na oração ou você quer apenas marcar um relógio lá, um ponto, para dizer que estava naquele momento em oração? Não, é um momento sublime. Você está diante daquele que criou os céus e a terra. Você está diante daquele que conhece os corações. Você está diante daquele que enxerga o oculto e o profundo. Você está diante daquele que conhece as tuas intenções. E se as tuas intenções forem erradas, a participar de uma oração, seja ela meio-dia, seja ela meia-noite, não vai resolver o seu problema. Você tem que quebrantar o seu coração para estar diante de Deus. Você tem que se colocar diante de Deus como Ele, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Requer respeito quando você entrar na presença dEle. A palavra de Deus diz: entra, cuidado quando você entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé, porque você não está entrando em qualquer lugar. Esse é um lugar santo, esse é o lugar de Deus, esse é o lugar da presença de Deus. A pessoa tem que reconhecer isso, ou então as palavras dela são apenas palavras jogadas ao vento. É coisa séria. Diga graças a Deus. O jejum é algo bíblico, está na palavra. Jesus mesmo jejuava. Os discípulos foram chamados a atenção porque não estavam jejuando. Aí Jesus disse: não, eles não estão jejuando porque o noivo ainda está com ele. Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Eles vão sentir a necessidade de jejuar. E eles vão jejuar da maneira certa. Não vão fazer como os hipócritas, que quando eles jejuam, eles colocam cinzas sobre a cabeça. Eles rasgam as suas vestes, se ajoelham nas cinzas e no pó, para mostrar para as pessoas que eles estão num estado de conexão ali, se mostrando mais espiritual do que os outros. Dessa maneira as pessoas vão olhar e vão dizer: olha que homem espiritual, ele está jejuando, ele está de joelho diante do templo, olha que homem, colocou cinza sobre a sua cabeça, veja que humilhação. Jesus disse que ele já recebeu o galardão diante de Deus. Jesus manda, a palavra manda, exorta a gente fazer jejum, fazer oração, fazer boas ações, dar esmolas, fazer coisas retas diante de Deus. Fala assim, a gente deve fazer essas coisas. Mas o nosso coração pode contaminar essas coisas. E essas coisas serão tão reprováveis diante de Deus quanto o adultério, quanto o roubo, quanto a mentira, quanto a idolatria, quanto a feitiçaria, como qualquer outro pecado. Porque não agradou a Deus. E qual é o sentido das nossas boas ações? Agradar a nós mesmos, agradar o pastor. Ei, obreiro, você faz para quem? Você está fazendo para Deus? Ou você faz para agradar o pastor, para ficar bem na fita diante dele? Se você fez, o seu serviço serve, mas você já recebeu o seu galardão. Diante de Deus você está em débito. E assim somos nós. Todas as nossas ações diante de Deus. Todas as nossas boas ações diante do Senhor. Essa mensagem, ela se resume nisso. Escolhamos as honras de Deus e não a dos homens. Se nós fizermos para os homens, receberemos recompensa dos homens. E aí eu quero dizer, né, irmãos? Recebe recompensa dos homens. Tem gente que recebe salário, tem gente que recebe riqueza, tem gente que recebe fama, recebe conhecimento, reconhecimento, recebe honra, recebe. Mas dos homens, diante de Deus, não receberá nada. É o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus não deixa ninguém enganado, irmãos. Ninguém. Se a gente não souber entender que a mesma palavra que manda a gente orar, manda a gente ter bastante cuidado quando orar, manda a gente jejuar, mas tenha cuidado quando você jejuar. Manda a gente dar esmola, mas tenha cuidado quando você der esmola. O apóstolo Paulo dizia que nós somos salvos somente pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aí Tiago vai dizer: você tem fé? Pois mostre as obras. Porque se você só tem fé e não tem obra nenhuma, a sua fé é morta. Isso aí não é uma contradição, é apenas a forma de você ver. Para quem é que você está fazendo as obras? Para o homem? Está errado. Paulo diz que está errado. Você não vai se salvar por causa disso. Mas se você faz as obras, se você tem fé e faz as obras para Deus, aí sim você será recompensado e receberá galardões do Senhor, em nome de Jesus.
As obras não é para você se salvar, é para você receber de Deus a honra que vem dele. Diga graças a Deus. E isso, só Deus é que sabe o coração de cada um. Então analisa o teu coração, analisa a tua alma, né? Não seja enganado pelos sentimentos. Eu estou fazendo para Deus, estou fazendo para Deus. E às vezes no teu coração, no teu íntimo está lá, né? O teu egoísmo aparecendo, você querendo ser elogiado, ser recompensado pelas pessoas. Eu já vi tantas pessoas dizer assim, não, eu vou sair dessa igreja, porque ninguém olha para mim. Eu vou sair dessa igreja porque o pastor não me dá a oportunidade. Não, o pastor nunca reconheceu o meu trabalho. Irmãos, a gente era para saltar de alegria quando isso acontecesse. Se você trabalha, se você faz para Deus e ninguém te reconhece, era para você ficar morto de feliz da vida, porque isso quer dizer que Deus é que vai te recompensar. Não deseje recompensa humana, não deseje elogios humanos, não faça nada que não for para a glória de Deus. A palavra de Deus diz, até comer e beber, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Não para a sua, não para o homem, não para as pessoas, não, jamais. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.